o dízimo no Novo Testamento. Mas para falarmos do dízimo no Novo Testamento, temos que entender quando iniciou-se o Novo Testamento. Para isso, nada melhor do que deixar a própria Escritura falar. E por isso é mediador de um Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Então era necessário que o testador, no caso Jesus, viesse a morrer para que nós pudéssemos entrar na nova aliança que foi feita através do seu sangue. E quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então o Senhor, ele consumou a obra, não foi na pregação do templo, nem no nascimento dele, mas sim na morte dele, lá na cruz do Calvário, dando início assim à nova aliança. Porque Jesus, ele não nasceu debaixo da graça, mas debaixo da lei, sob a lei, não sobre. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então não deixa dúvida nenhuma quanto a isso. Estudando dessa forma, podemos entender porque Jesus ele falou, façais essas coisas e não omitais as outras. Ele não está falando a outra, como alguns falam que a outra é o dízimo, mas só que ele não fala a outra, ele fala as outras. O que seria as outras? Seria tudo que está implícito na lei de Moisés. Por isso que ele mandou o leproso fazer o sacrifício, como determina a lei, espargir sangue 7 vezes, como eu já expliquei isso, já mostrei isso na Escritura em outro vídeo. Pois bem, agora vamos falar das passagens que supostamente falam de dízimo na nova aliança. Disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Então veja que o problema de Ananias não foi o fato dele ter vendido e retido a parte, e sim dele mentir. Deixa claro, vendendo não estava contigo, guardando não era teu, não precisava ter vindo mentir. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido, e o depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Até no nosso conceito hoje, o dízimo é 10%. Aqui, no caso, eles traziam um todo. Então, não tem como ser dízimo. E outra coisa, era repartido com cada um segundo o que necessitava. Não fala aqui que é de Deus esse dinheiro. Era do povo mesmo. Hoje, se você não levar, você está roubando a Deus. Aqui, em momento nenhum, deixa essa ênfase. Então, definitivamente, não era dízimo. Vamos ver outra passagem. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Tá. Aqui é usado porque adiante fala que todo obreiro é digno do seu salário. Mas de qual salário o apóstolo está falando? Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram as minhas necessidades, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e me guardarei ainda. Ele não está se referindo à ostentação, e sim à manutenção do homem de Deus que anda segundo a palavra no Evangelho. A Escritura não vê problema quanto a isso, mas não está falando de ostentação em momento nenhum, tanto que ele está preocupado em não ser pesado aos irmãos. Hoje, se 10% não é pesado, vamos colocar 20%, 30%, vamos colocar meia, água benta, pedra para vender, cimento e por aí vai. Então, definitivamente, essa passagem aqui, o apóstolo não está exigindo dízimo ou coisa parecida. E sim, embora ele abrisse mão, o apóstolo Paulo fala, nem de graça comemos nosso pão, mas com trabalho e fadiga. Mas, como os outros apóstolos, ele também tinha direito de se alimentar do Evangelho, segundo manda as Escrituras, não o que os homens inventaram. Vamos ver outra passagem. Digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, em abundância ceifará.
Essa passagem é usada nos templos para dizer aquele que leva muito dinheiro no templo, que semeia muito, esse também Deus lhe dará e lhe colherá muito. Mas só se você pegar o título desse assunto que está no capítulo 8, fala a coleta para os cristãos pobres ou os santos da Judéia, algo desse gênero. Então você já vê que tipo de semeadura está se tratando. Então, vamos continuar lendo? Cada um contribua segundo o que propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Está vendo, irmão? Deus ama o que dá com alegria. Mas ele está se referindo a dar no templo isso aqui? Mas tem outro problema com isso aí. E se o que eu propus no meu coração for 5%? Estarei roubando a Deus? Se for 1%, estarei roubando? Então, definitivamente, esse texto não está se referindo a dízimo em lugar nenhum e nem levar dinheiro ao templo. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo tudo sempre, em toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Então, esse ceifar em abundância não está se referindo a ceifar em dinheiro, é abundar em toda a boa obra, em toda a beneficência diante do Pai. Tanto que nessa mesma passagem, olha na tela, como está escrito: espalhou e deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Então, qual é a semeadura, irmão? Onde que é para semear? Está falando de dar para os pobres. Em momento nenhum está dizendo que isso aqui é para levar ao templo. Eu desafio qualquer pessoa mostrar no Novo Testamento onde 1 centavo foi levado ao templo. Se conseguir achar, eu deleto o vídeo e faço um outro me retratando. Porque a administração desse serviço não só supra as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Então, essa semeadura que estamos lendo no mesmo capítulo não se refere a dízimo, ou dar com abundância, ou dar com alegria. Dá com alegria sim, mas aos irmãos, porque esse serviço supra as necessidades dos santos e resulta em muitas graças abundantes que se dão a Deus. Onde aparece o dízimo nesses contextos? Me mostra, por favor. Quero ver. Quando o apóstolo fala em coleta, não é coleta para contratar segurança, comprar helicóptero ou fazer templos ou cidades. Veja. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas de Acaia. Então veja que a preocupação dele é com os santos. Ele não está preocupado em construir impérios, é com os santos, porque esse é um verdadeiro homem de Deus, digno de viver do Evangelho. Mas as pessoas hoje se fundamentam muito em coisas inexistentes. Eu sempre procuro estar fundamentado nas Escrituras ou na história, desde que corrobore com as Escrituras. Mas olha o que eu tenho ouvido muito hoje. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então, as pessoas não estão se baseando no que está escrito, sim no que não está escrito. Eles pegam isso para falar para mim. Só que, preste atenção, aqui é uma linguagem simbólica, porque você acha que o mundo inteiro, com a amplitude que tem, não caberia de tantos livros que Jesus fez em 3 anos? Então, é uma maneira de falar que Jesus fez muitas outras coisas, muitos outros milagres. No entanto, tem vários milagres registrados. Mas tem lugares, tem parábolas, que é falado 4 vezes nos 4 evangelhos. Agora, se repetiu uma mesma coisa mais de uma vez, será que alguma coisa que era importante para nós não estaria registrado? As pessoas precisam se basear em coisas consistentes, coisas escritas, não as que não existem, se baseando em vento. Então está aí o vídeo, que vocês possam analisar. Se alguém encontrar algo que mostra que houve dízimo no Novo Testamento, me mostre, porque eu vou dar mais uma ênfase nisso. Eu quero que me mostre algum registro de dízimo do século I até o século XVI, com a Reforma Protestante, porque pela Bíblia e pela história, o dízimo ele surgiu depois dessa data, esse dízimo dos homens, não de Deus. Fiquem com Deus.